A paz do Senhor, queridos irmãos, nós estamos aqui mais uma vez, trazendo hoje a escola dominical, e eu convido a você para estar presente com a gente aqui nessa live, curtindo, comentando. Peço aos irmãos que aí também dê aí o seu comentário, se o áudio está bom, se está tudo certinho, e nós estaremos aqui iniciando, em nome de Jesus. Está comigo aqui o presbítero Arley, e vai nos ajudar no decorrer dessa lição. E eu já convido você nesse momento a convidar a todos que estão aí, que são da sua rede, para poder acompanhar a gente aqui nessa lição maravilhosa que fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então eu vou começar aqui, a gente vai fazer o devocional, e enquanto isso você já vai entrando para poder comentar, para poder fazer seu pedido de oração também. Aqui é uma escola bíblica, porém nós estaremos orando aqui no final e apresentando a sua vida, a sua família. Então convide aí, veja o link da igreja aí. Nós estamos aqui na representação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Petrolina, sob a direção do pastor Samuel de Freitas, e nós estamos aqui para trazer mais conhecimento da parte de Deus, dividir o que nós entendemos aqui referente a essa lição. Então nós vamos iniciar, enquanto nós vamos iniciar com oração, enquanto nós vamos iniciar cantando os louvores, você vai se conectando e enviando o link dessa live para todos aqueles que você deseja que assista esse momento, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus bendito, nós estamos aqui em Tua presença. Nos dá, Senhor, entendimento da Tua palavra. Visita, Senhor, cada um que estará assistindo, Senhor, esse vídeo, essa live. Pai amado, toma em Tuas mãos, Senhor, a nós aqui, nos dá entendimento. Abre, Senhor, o entendimento para que nós venhamos conhecer e entender a Tua verdadeira, Senhor, o Seu verdadeiro propósito para a vida de cada um, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 205 da nossa harpa cristã. 205, graça, graça. Nós vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Pedir ao nosso presbítero para nos ajudar aqui também cantando aqui, nos acompanhando. Nós vamos louvar em nome de Jesus. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada, por Deus infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres aqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que as nuvens celestes, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova do que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também
ao teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Esse hino nos traz ao conhecimento da graça que foi nos dada, né? Foi um favor não merecido da parte de Deus, e é justamente um dos assuntos centrais da nossa lição, né? Trazendo sobre a carta aos Efésios. Aos amados irmãos que estão nos acompanhando, você pode fazer a leitura bíblica em classe. Nós estaremos fazendo a leitura que se encontra no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4 e 9 ao 14, certo? Vamos lá, Efésios capítulo 1, o versículo 3, o versículo 4, depois aí você pula para o versículo 9 até o versículo 14, que é justamente a nossa leitura bíblica em classe, tá? Nós vamos fazer a leitura, eu vou fazer a leitura aqui num post da lição, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, na sua casa, você pode estar acompanhando essa leitura bíblica em classe. Vamos fazer a leitura, Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, depois o versículo 9 ao 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que pousera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele, digno em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós estamos diante de uma rica palavra, né, onde trazemos alguma coisa referente à dispensação da graça, onde trazemos alguma coisa também sobre o penhor, que é uma garantia, né, da nossa salvação através de Jesus e mediante o Espírito Santo de Deus que nos proporciona esses momentos. Também dentro dessa mensagem, dentro dessa lição, nós podemos entender dentro desse contexto, né, da palavra que foi lida aqui, entendemos que através do Espírito Santo nós conseguimos ter acesso aos mistérios de Deus. Ele descobriu as coisas misteriosas, as coisas que são ocultas a uma mente que é simplesmente voltada à terra, voltada a coisas carnais. E a Bíblia está trazendo aqui para nós que nós precisamos ter uma visão espiritual. Por isso que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Amados irmãos, nós estamos com a nossa lição, como a gente já falou aqui sobre o título, que é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. É justamente uma base que nós precisamos ter em nossa vida, que a nossa visão não pode ser
totalmente material. Na verdade, a Bíblia nos convida a um desafio muito maior, que é justamente você ter a sua visão espiritual aberta e as outras coisas vão, em consequência, acontecerem para a sua vida. Então, o textuário está dizendo que o textuário está no versículo 3, né, de onde nós lemos. O senhor pode ler aí o versículo, o textuário, o presbítero Arlen vai trazer a leitura para nós, o textuário e a verdade prática, para a gente dar continuidade entrando aqui no assunto de hoje, em nome de Jesus. Presbítero Arlen. O textuário se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Tá? O textuário é o texto que vai reger, ele é a coluna espinhal da nossa lição de hoje. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática é: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Esse foi o textual e a verdade prática que rege a nossa lição de hoje. Pronto, a verdade prática, ela está dizendo que nós temos agora um acesso à vida espiritual, acesso às bênçãos espirituais através desse momento, que é justamente o que a verdade prática ela está trazendo para nós, né? Deus nos elegeu em Cristo, né, antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Muitas pessoas, só para a gente começar a discussão aqui sobre o assunto, ficam presas muito em bênçãos materiais, ficam preocupadas com as coisas materiais, com as coisas que precedem aqui no mundo. E nós precisamos entender que a visão de Cristo não era essa, a visão de Deus não era essa. A consequência da nossa adoração ao Senhor, a consequência da nossa vida perante a Deus, é que vem trazendo as bênçãos materiais. Mas tudo isso ligado à vida espiritual. O crente ele tem que entender, o ser humano que adora a Deus, o cristão que adora a Deus, ele precisa entender que a vida do ser humano que serve a Deus, ela tem que estar ligada, tem que estar voltada à vida espiritual. É tanto que a Bíblia fala, né, que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. É justamente por isso que o apóstolo Paulo ele vem trazendo, andei em espírito, né, justamente para que a gente não venha satisfazer a vontade da carne, porque a vontade da carne é justamente ter bens materiais. E só um comentário, sim, é justamente isso que o inimigo quer. Quando Jesus perguntou: o que dizem a meu respeito que eu sou? Aí os discípulos disseram: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Moisés, ou o grande profeta. Aí Jesus se voltou aos discípulos e perguntou: e vós, o que dizeis que eu sou? Aí o apóstolo Pedro disse bem assim: sois o Filho de Deus, Cordeiro, és o Cristo, és o Messias, és o enviado de Deus. Aí Jesus diz bem assim: bem-aventurados sois, porque quem te revelou isso foi o Pai. Em outro momento, o apóstolo Pedro, Jesus começou a dizer que ele deveria padecer. Quando ele começou a dizer que deveria padecer e morreria e ao terceiro dia ressuscitaria, aquele negócio todo, o apóstolo Pedro disse assim: mestre, tem misericórdia de ti mesmo, porque eu não vou deixar o senhor fazer isso não. Jesus olhou para ele e disse bem assim: apartai de mim, Satanás, porque não compreendeis as coisas de Deus. Quer ficar parecido com o inimigo? Procure não compreender as coisas de Deus. É verdade, é verdade. E é justamente o que o inimigo quer, né? Amados irmãos, como na introdução da lição em si, eu estou falando da lição todo, não é simplesmente só a lição que nós estamos aqui, eu só queria ressaltar isso porque tem muitas pessoas que não estão acompanhando o início, mas traz uma denotação em relação às epístolas e cartas. Eu queria só trazer uma coisa assim,
para que os irmãos entendam um pouco, né? Uma diferenciação entre epístolas e cartas, né? E epístolas, naquela época, epístolas era algo que era escrito para o público, era uma carta que era escrita para o público, como se fosse um jornal aberto para todo mundo. Conteúdo universal, né? Universal, conteúdo para todo mundo, universal. E cartas era justamente direcionada a alguém. Só que os teólogos, os estudiosos acharam por bem, depois de compor a Bíblia e aquela coisa toda, a gente entendeu que carta e epístola poderia ser utilizada também da mesma forma. Então eles fundiram, né? Carta e epístola se tornaram praticamente a mesma coisa, mas eles dividiram em blocos. E justamente as epístolas escatológicas, porque como dividiu em blocos, então eles entenderam epístolas escatológicas, soteriológicas, eclesiológicas e pastorais. Dentro das epístolas escatológicas, nós temos 1º e 2º Tessalonicenses, que fala muito sobre a volta de Cristo, fala muito sobre o arrebatamento, fala sobre a ressurreição, né, do corpo glorioso, fala do anticristo. Quando a gente vai para as epístolas soteriológicas, ela fala muito sobre salvação. Aí você vai para Romanos, Gálatas, 1º e 2º Coríntios, que fala, né, não se conforme com esse mundo. Então traz uma denotação de salvação. A eclesiológica, que é justamente a que nós estamos estudando, engloba Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses, que é justamente voltado para a igreja. A gente falou sobre escatológica, que é o estudo das últimas coisas, soteriológica, que fala sobre salvação, eclesiológica, que fala sobre a igreja. Então, a carta direcionada à igreja. E, por último, as epístolas pastorais, que é 1º e 2º Timóteo e Tito, que é justamente uma carta voltada à direção da igreja, voltada à instrução daqueles que estão na liderança da igreja. Então, como nós estamos tratando de eclesiologia aqui, nós estamos entendendo que essa carta aos Efésios foi voltada justamente para a igreja. Trazendo isso, eu entendo que Éfeso era uma cidade muito populosa, em torno de, na época, 300 mil habitantes, fora que ela tinha uma primeira rodovia que foi construída, foi em Éfeso, uma rodovia costeira onde ligava algumas cidades, se eu não me engano, Esmina, alguma coisa assim. E por ser uma cidade portuária, passavam muitas pessoas por ali. Era muita gente que passava por ali. Era uma cidade de um comércio muito diversificado, então tinha grego, tinha romano, tinha judeu, tinha de todos os tipos. É tanto que a carta, quando fala sobre gentios, fala sobre judeus, inclusive no decorrer da lição a gente vai encontrar Paulo trazendo uma junção onde nós precisamos entender que judeu e gentios precisavam estar unidos, porque aqui é a igreja, não faz dissensão de pessoas ou de raça naquele momento. Aqui a salvação é para todos. No que se diz respeito à cultura de lá da cidade, nós vamos entender que, por ser diversificada as pessoas, muito conhecimento, por ter gregos, né? Gregos, romanos, eram pessoas que tinham muito conhecimento. Os judeus também tinham conhecimento, porém, o conhecimento do judeu é mais focado a algumas leis e alguns regimentos, onde haveria, sim, dissensão de pessoas. Para o judeu, naquela época, o gentio já não era bem-vindo, não tinha dignidade para ter essa salvação, né? Assim, presbítero. Então, quando a gente vê Paulo trazendo uma carta à igreja, e a um local que também era muito cheio de idolatria, porque ali tinha o templo da deusa Diana, né? Então, era um templo muito, muito grande, muito suntuoso, e muitas pessoas estavam ali para fazer aquele tipo de adoração. Para a nossa cultura hoje aqui do Nordeste, eram as romarias.
né? As peregrinações do povo que ia até o templo para adorar a deusa Diana. Então, houve-se uma oportunidade daquela aglomeração de pessoas para que a palavra de Deus fosse propagada de forma literal e mostrando a espiritualidade que tinha na palavra de Deus. Porque, não sei se o presbítero vai concordar, nós encontramos os judeus muito presos à letra, muito presos à palavra, né? E a gente tem que entender que dentro da palavra nós temos o Espírito Santo que traz, né, a vida. Isso. A essência da palavra. Eu até fiz a anotação referente a essa lição. Tudo aponta para Cristo. Se o nosso conhecimento bíblico não apontar para Cristo como nosso Senhor e Salvador e como a revelação soberana de Deus para a humanidade, não adianta conhecimento, não adianta você ter faculdades e diplomas, se Cristo não for o centro da sua vida, que é mais ou menos o que a gente vai comentar daqui a pouco, a cristocentricidade da vida cristã. É verdade. Bom, na introdução da nossa lição, está escrito aqui, nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência e perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que tivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida, ele nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Eu achei interessante aqui o que o comentarista falou na introdução, é que Paulo, ele tem dá uma luz ao ponto dele chamar todos nós a agradecer a Deus pelo plano perfeito que Deus teve de reconciliação do homem para com Deus. Se era um plano de reconciliação do homem para com Deus, então ninguém poderia ficar de fora. Exato. Então passa-se a ter uma visão universal da pregação dessa palavra, onde as bênçãos espirituais estão disponíveis para todos aqueles que quiserem. Amém, glória a Deus. O primeiro tópico fala sobre a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, né? Mas por sua infinita graça, Deus nos otorgou em Cristo o privilégio da salvação. Ele traz uma mensagem aqui, traz uma palavra interessante que é teologia. Nós estamos participando de uma escola teológica. De uns tempos para cá, nós estamos vendo que as lições estão sendo bem sistemáticas em relação à teologia. E ele traz uma palavra aqui no primeiro ponto chamado a doxologia. Né? Doxologia, só para os irmãos entenderem, essa palavra doxa é adoração, né? Adoração. Logia, tem vários teores dessa palavra. Logia fala sobre estudo, né? Fala sobre pesquisa, mas também fala sobre palavra. Então, é uma adoração através da sua palavra ou através da palavra, mas é uma adoração a Deus de forma que você começa a entender que a gratidão aqui é muito além do que o que a gente pensa. É tanto que nas orações, né, Jesus ele ensina na oração do Pai Nosso, né, ele dá uma denotação e diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele começa a engrandecer o nome de Deus. É justamente a doxologia, a adoração em espírito e em verdade. E infelizmente, quando a Bíblia fala que os adoradores adorarão em espírito e em verdade, e que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, isso significa que tem adoradores que
não estão adorando da forma correta ou não estão se comportando da forma correta. Por quê? Eu quero só trazer aqui algo para os irmãos, e eu queria até que o presbítero Arley também comentasse sobre isso. A nossa geração, porque quando se fala de adoração, fala muito de louvor, fala muito de música, de cantar. Mas nós precisamos entender que a culpa da adoração imprópria ou errada não está nos louvores. Porque quem canta, canta o que ouve o ensinamento. Então está em nós que ensinamos e que pregamos. E a geração de hoje está ensinando muita coisa materialista. Você não pode aceitar isso, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. E infelizmente foge um pouco do que a Bíblia diz. Porque a gente vai... vou abrir aqui em Mateus. Os irmãos podem acompanhar Mateus capítulo 6. Né? Nós temos aqui bem explícito o que a palavra de Deus diz a partir do versículo 31, não, vou pegar do 30, diz assim: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não nos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas essas coisas. Olha, ele diz aqui no 32, né? Nosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele está falando aqui, Jesus dizendo, o Pai Celestial, ele sabe da sua necessidade, ele sabe que você precisa se vestir, ele sabe que você precisa se alimentar, ele sabe que você tem que pagar suas contas, ele sabe de tudo isso. Mas no 33 ele diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, primeiro você você engrandece a Deus, você agradece a Deus, e as coisas vão ser acrescentadas. Eu vou pedir para o presbítero Arley trazer também algo referente a isso. Existe uma palavrinha chamada antropocentrismo, e é justamente o que tem se encontrado em louvores, entre aspas, e até mesmo pregações. Eu entendo que tudo que Deus fez através de Cristo é para que o homem seja abençoado. Sim. Eu entendo perfeitamente isso. Mas a pregação, ela deve alcançar o coração de quem precisa de Cristo, de quem precisa de uma transformação de vida, do pecado para a santificação, das trevas para a luz, né? Da carne para o Espírito, né? Como disse Jesus, é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. Mas aí a gente tem encontrado muitos louvores, canções, que parecem uma verdadeira vingança. É verdade. Uma verdadeira vingança. E eu entendo que todo mundo que segue a Cristo, o apóstolo Paulo diz que todos quantos quiserem viver piedosamente sofrerão perseguição. Perseguição de quê? Do inimigo, perseguição de quem não gosta de você, perseguição de quem não quer nada com Deus. Eu entendo isso, mas quando precisamos deixar a palavra, a entregar a palavra de Cristo para quem nos ouve, precisamos trazer as verdades de Cristo para a vida de cada um, e não trazer a vingança. Quem te viu na prova vai ter que ver você na bênção, e isso, aquilo, outro. Beleza, isso acontece, mas Deus exalta. O salmista, Davi, se não for de memória, que escreveu o Salmo 113, ele disse que Deus tirou ele do monturo e colocou entre os príncipes, firmou os pés dele, né, porque ele via os ímpios prosperando,
Ele, meu Deus, os ímpios estão prosperando e eu estou aqui nessa situação e aquilo outro. Mas ele disse, mas Deus firmou os meus pés sobre a rocha. E aí Jesus disse, eu sou a rocha que os edificadores rejeitaram, a pedra principal de esquina. Ou seja, e tem mais, Jesus disse assim, aquele que ouve as minhas palavras e as obedece, é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, a ventania, terremoto, vendaval, veio o que for. Ele continuou firme, porque ele está firmado na rocha principal, que é Jesus. Mas quem não pratica, firmou a sua casa onde? Na areia, no areal. Veio o vendaval, veio a ventania, veio tudo que era dificuldade e ela caiu. Né? Então, se Cristo não for o nosso centro, o nosso foco, se Jesus não for, como diz um professor do irmão, se Jesus não for o ponto fulcral, né? Ou seja, o ponto principal da nossa vida, da nossa palavra, da nossa canção, nosso louvor, em vão vivemos. Porque dele, por ele, para ele. E para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Então, está mais ou menos aí explicada a doxologia, né, que é uma adoração, né, uma adoração diferenciada. Não é simplesmente nós estarmos barganhando com Deus alguma coisa. Eu faço aqui a sua obra e o Senhor me... Não, nós vamos adorar Ele, porque a obra salvífica já foi o ápice da bênção. Né? Um louvor, desculpa interromper, sim, que diz assim, se Deus fizer, Ele é Deus, isso. Se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Olha, eu queria ter uma voz como Estou treinando. Então, vamos centralizar nossa mente aqui, que é para louvor da sua glória. Os louvores, a pregação da palavra, como o presbítero falou aqui, os louvores e a gratidão e muita coisa está sendo centralizada no homem. Os louvores que estão sendo entoados estão sendo compostos de palavras de autoajuda. Você consegue, você levanta. Claro que nós precisamos disso, isso é normal. Só que a quantidade de louvores que nós temos hoje, trazendo uma visão humana, você vai ver a roda gigante, eu tô embaixo, daqui a pouco eu vou para cima. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque você acaba saindo da visão do reino, que é o quê? Adorar a Deus. Quando a Bíblia fala sobre os anciãos estão na presença de Deus, fazendo o quê? Santo, 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 és o Senhor dos exércitos, digno de louvor, digno de honra, Então é justamente essa cópia que nós temos que trazer para cá. Nós somos criados para louvor da tua glória. Eu quero trazer aqui Salmo 103, você pode acompanhar aí, o livro de Salmo, número 103, o verso 7 desse Salmo diz assim: fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Olha que interessante essa palavra, presbítero. Fez notório os seus caminhos a Moisés. Olha o que vai acontecer aqui. E os seus feitos aos filhos de Israel. Vamos ver a diferença. Para Moisés, que entendeu e compreendeu e foi descoberta muita coisa para Moisés, onde Moisés teve um acesso diferenciado a Deus. É tanto que Deus falava com Moisés, Deus entrava na tenda, chamava Moisés, conversava com Moisés, dava as orientações, chamava no monte, falava com Moisés, e o povo não. Para Moisés foi revelado o mistério. Então ele diz aqui, fez notório os seus caminhos a Moisés. O povo só tinha, aleluia, os seus feitos, ou seja, para Moisés, presença de Deus, a voz de Deus, para o povo, a mão de Deus. Então o povo viu
a água brotar da rocha, viu a água ficar doce, Maná. viu o maná descer do céu. O povo viu tudo isso, só que o contato que Moisés teve era diferente. Moisés, fere a rocha. Moisés, toca no mar. Moisés, então Deus, ele tinha um contato diferenciado. É justamente isso aqui que a Bíblia está trazendo, a lição está trazendo para nós. O contato espiritual com Deus te traz coisas muito maiores. Através do contato que você tem com Deus, você vai trazer as bênçãos espirituais. Glória a Deus. No segundo ponto, né, do primeiro tópico, diz assim: as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, claro, isso é lógico, mas proveniente dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, reuniu-nos por meio do sangue de Cristo, escolheu-nos, escolheu-nos por sua vontade redentora e revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provém de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou, e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Então ele vai trazer aqui, se a gente fosse trazer mesmo um conhecimento concreto e mais completo, só nesse ponto 2 da lição, a gente ficaria aqui o dia todo falando. Até mais. Deus nos elegeu. Você tem uma eleição. Agora, vamos ter cuidado com essa predestinação, tá? Para você não confundir em dizer que já está predestinado e aí você fica sem saber como que acontece essa situação. Mas não vamos entrar nesses parâmetros aqui, porque é muito complicado a gente trazer uma explicação teológica para a gente discutir o arminianismo e o calvinismo. Mas vamos lá. Predestinou-nos para sermos filhos, mas ele predestinou para sermos filhos a partir da aceitação a Cristo, né? Veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que receberam, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, reuniu-nos por meio do sangue de Cristo, que esse aqui é o crucial, né? Estávamos assim, espalhados, mortos, delitos. A vida estava assim desregrada, e quem mais assim, não tinha outra pessoa para Deus usar que não fosse o apóstolo Paulo naquela época, porque ele conhecia justamente aquela adoração daquela época e aqueles lugares daquela época. Então ele percebia, tinha vários deuses, assim como tem hoje. Só que naquela época era um negócio muito explícito e muitas vezes até rigoroso, né? Rigoroso ao ponto de pessoas fazerem coisas rituais. O apóstolo Paulo disse que até vergonhoso comentar. Pronto, rituais. Inclusive dentro de Éfeso tinha um templo, né? Templo, a deusa Diana, que era a deusa da sexualidade. Então imagina se o culto ao nosso Deus, que é grandioso e poderoso, é louvor e adoração, imagine agora a deusa da sexualidade, qual eram os rituais que eram feitos, qual era o culto, né? Então nós precisamos ter cuidado com isso. Revelou-nos a palavra da verdade, que é justamente isso aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Então nós começamos a entender a palavra e ter uma visão diferenciada, né, do mundo, ter uma visão diferenciada sobre tudo que está acontecendo. É tanto que nós precisamos entender que
o Evangelho de Cristo, a igreja que somos nós, não parou. Graças a Deus. Perante essa pandemia, perante tudo isso que está acontecendo, nós estamos percebendo que a igreja continua pregando a palavra. Aumentou os custos domésticos, as lives, as pregações. Gente que não tinha vergonha de deixar um versículo pela internet, hoje está fazendo live, está fazendo culto. Né? Então, estamos trabalhando pelo meio que podemos, né? Já que no momento não podemos nos reunir em grande quantidade, fazendo os nossos trabalhos em pequenas quantidades, 5 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, né? De acordo com o podemos e quando podemos, para não desrespeitar as nossas autoridades, né? Lembrando aos irmãos aí que quiserem deixar algum comentário, de vez em quando eu estou olhando aqui para ver se tem algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa assim, para a gente poder estar juntamente com os irmãos, né, interagindo. Nós estamos ao vivo aqui, você fica à vontade aí, quiser fazer um comentário aqui, nós estaremos comentando aqui também alguma coisa referente ao que você colocou nos comentários aí. Se eu não souber responder, o presbítero Arley aqui, doutor, vai estar né, trazendo também para os irmãos, mas tudo dentro desse pequeno tempo que nós temos aqui, tá? Eu falei sobre, ele revelou a palavra da verdade, mas também selou-nos com o Espírito Santo. Esse selo é algo assim muito maravilhoso. É maravilhoso, eu gosto de falar disso porque o Espírito Santo é maravilhoso, é o nosso amigo, é o que está aqui com a gente. Então, o selo é justamente aquele dia que você aceitou Jesus e a Bíblia diz, foste selado. A partir daquele momento você tem um selo de garantia, né, da sua salvação naquele momento, onde você começa agora a participar de algo que você não participava, que é justamente as bênçãos espirituais. Você só pode participar das bênçãos espirituais através do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele diz que somos propriedade exclusiva, peculiar de Deus. Só existe selo para aquilo que tem dono. Chega até me arrepiar aqui. Só tem selo aquilo que tem dono, ou quem, no nosso caso, né? Quem tem dono. Então, temos duas questões principais nesse quesito aí. Primeiro, quem tem dono tem regras a se viver. Sim. E a regra é essa aqui, ó, a Bíblia. Certo? Não é louvor, igual eu já vi na internet dizendo assim, louvores para alimentar a sua alma, louvores para alimentar a sua alma. Beleza, adoração a Deus faz parte do alimento da alma, faz. Mas o alimento principal é isso aqui, a palavra do apóstolo Paulo diz que precisamos alimentar-nos com ela. Os neófitos com leite espiritual e os mais experientes com comida sólida. Mas também outra questão, para quem tem o selo, quando o inimigo olha para você, ele vê que você tem dono. E o dono é mais poderoso do que ele. Por o dono ser mais poderoso do que o inimigo, ele não toca. Ele lança setas, obviamente, isso é uma luta, não é uma batalha espiritual. Mas ele não tem direito de fazer nada sem que nós, com o nosso pecado, não dê liberdade para ele fazer. Porque o pecado é que faz divisão entre nós e Deus. Mas, quando estamos em comunhão com Deus, o inimigo não nos toca. Verdade. Né? Então você não é um tesouro perdido, não. Tem gente que está se achando um tesouro perdido. Não tem mais jeito para mim, ninguém me acha, ninguém me vê. Mas Deus manda dizer para você que você tem dono. O inimigo não te toca. E mesmo que você se ache perdido, ninguém te vê em lugar nenhum, ele te vê lá de cima. Salmo 139 diz, se eu descer ao mais profundo mar, ali comigo ele estará. Se eu subir ao mais alto céu, ele também comigo estarás. Amém, amém. É como se fosse, você falando aí, presbítero, é como se alguém chegasse perto de você e visse que tem lá um selo, né? Aí você diz assim, não, aqui eu não posso tocar porque aqui tem dono, né? As bênçãos espirituais é justamente por aí. E através do Espírito Santo nós
começamos a entender as grandezas espirituais, os mistérios. Ele revela os mistérios, né? Como a gente está falando aqui de bênçãos espirituais, nós já vamos pular para o terceiro ponto. Ele está dizendo o seguinte, que as bênçãos espirituais é algo que tem que ser buscado com mais intensidade. E as pessoas estão buscando mais as bênçãos materiais, se preocupando com o material. Mas pastor, eu tenho minhas contas para pagar, eu tenho comida para comprar, eu tenho tanta coisa, eu tenho que sobreviver. Mas é justamente as bênçãos espirituais que vão conceder tudo isso. É tanto que, como o presbítero falou, que quando a gente tem um dom, a gente tem umas regras a seguir. Deuteronômio 28, abre aí. Deuteronômio 28, você vai encontrar uma coisa assim, muito interessante. Muito interessante, porque as pessoas às vezes não param para analisar. Você vai ver o 28, eu vou pedir para o presbítero ler o 28, o versículo 1 e depois o versículo 15, para você entender como é que funciona a coisa. Lê aí. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ao versículo 15, diz bem assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Você percebeu aí o seguinte, a palavra está dizendo, todas essas bênçãos te alcançarão. Se você obedecer, se você estiver mediante a palavra do Senhor, se você, estiver praticando isso, aí você tem as bênçãos que te alcançarão. A Bíblia está dizendo que a bênção do Senhor, ela vai te alcançar. Ele vai dizer aí, bendito será no campo, bendito será na casa, bendito será... Ele diz, bendito será onde você toca, bendito será o teu fruto, bendito será até o filhote do seu animal. Ou seja, até quem é propriedade sua, é propriedade... Me desculpa eu falar isso aqui, você tem um cachorrinho em casa e o seu cachorrinho dá cria, até o filhotinho do cachorrinho é abençoado. Porque é propriedade sua, está perto de você, né? Aí você tem pessoas que têm plantação, pessoas que têm, trabalham com pecuária, com gado, com bode, com cabra, é abençoado em tudo, porque o Senhor, através da bênção espiritual, através da sua vida com Deus, Deus vai promovendo as coisas. Foi o que aconteceu com José quando entrou na casa de Potifar, né? José, servo do Senhor, foi colocado como escravo na casa de Potifar, mas tudo que José cuidava começava a prosperar. É justamente isso na vida do ser humano, do crente que aceita Jesus e coloca isso em prática. Tudo que você faz, Deus vai abençoando, Deus vai trazendo, Deus vai prosperando, seu salário, o seu emprego, e tudo vai acontecendo gradativamente. Não precisa você ficar preocupado com amanhã, preocupado com o que você vai fazer, preocupado com como é que você vai pagar aquilo ou isso ou outro, que Deus ele vai promovendo as bênçãos para a sua vida mediante a sua fé, mediante a sua conduta perante o Senhor. No ponto 3, nós vamos ver aqui a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. A gente falou aqui há pouco instante que estávamos todos espalhados, em crenças, em delitos e pecados. Nós estávamos presos em superstições, Tinha muita superstição, assim como tem hoje também, mas
De repente vem uma solução. Qual é a solução? O plano perfeito de Deus. Através da cruz, através do sangue de Cristo, nós podemos agora nos unir em um só corpo. Ou seja, Deus ele fez uma forma de unir. Deus fez uma forma de juntar. E o próprio Jesus fala que a galinha ele junta os seus pintinhos debaixo da sua asa para proteger, né? Justamente isso. O gavião vem para poder querer atacar, querer matar um daqueles filhotes, e a galinha ela estende as asas e coloca os seus pintinhos. Não sei se você já observou, você chega no galinheiro, você vai ver a galinha, às vezes você pensa que ela está sozinha. Ela está ali, parece que ela está sozinha. Aí quando chega perto, que ela abre as asas, tem lá 10, 20 pintinhos debaixo das suas asas. É justamente isso que a Bíblia quer dizer para nós. Que quando nós estamos em Cristo, quando o inimigo chega perto da gente, ele não vai ver a gente, ele vai ver Cristo. Né? Nós estamos debaixo das suas asas, debaixo da sua proteção, debaixo da sombra do Onipotente. Isso já é uma bênção. Humilhai-vos, pois, diante da potente, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, né? Relacionando-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele, essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Ou seja, tem a condição. Você quer ser abençoado? Você quer receber vitória? Você quer ser próspero em tudo que você faz? Pronto. Em Cristo. Você vai ter que se chegar a Cristo. Ele é o caminho. Ele apresenta. Eu sou o caminho. Ele não disse que eu sou um dos caminhos. Você vai ter que escolher. Eu não sou um dos caminhos. Ele diz, eu sou o caminho. Cristo ele traz isso aí. Eu sou o caminho. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, Jesus está dizendo, para ir até o Pai, para ter condição, a condição das bênçãos espirituais tem que ser através de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo traz o Espírito Santo para te ajudar a chegar perto dele. Romanos 8, versículo 1, sobre estar em Cristo. O apóstolo Paulo, o título na versão que eu uso aqui é a Almeida Revista e Corrigida, tá? O título diz bem assim, a nova vida debaixo da graça. Cristo é a graça de Deus. Segundo o Espírito de Santidade e Adoção. Olha o que o versículo 1 diz. Portanto, agora, nenhuma condenação existe, ou nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí é ótimo, maravilhoso, mas tem uma regrinha, uma condição. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Ou seja, a bênção é para todos, mas tem que estar em Cristo. Né? E aí, o apóstolo Paulo, só um versículo que eu lembrei aqui neste instante, vou até marcar aqui para os irmãos. Depois, irmãos, olhem aí, Colossenses capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque primeiro tudo acontece espiritualmente. Se você for lá em Gênesis, capítulo 1, Deus criou primeiro os céus e depois a terra. Porque tudo começa no céu. Se não começa no céu, na terra que não acontece. Né? Então tudo acontece no mundo espiritual primeiro. Seja as coisas ruins ou coisas boas, tudo acontece primeiro no âmbito espiritual. Então, quando a gente planta no reino espiritual, aí os irmãos que entendem um pouquinho de frequência vão entender, reverbera, olha aí, na vida material, ou seja, ele traz um eco para a vida material. É tanto que perguntaram a Jesus, o que vamos ganhar seguindo o Senhor? Aí Jesus disse, olha, nessa vida
vão ganhar 30, 60 e 100 por um. Por último, a vida eterna. Então por quê? Porque eles estavam seguindo o rei espiritual, que é Jesus. Mas as consequências das bênçãos ecoariam na vida material. É verdade. Né? Então, quero ser abençoado, ame a Cristo. Coloque Cristo como centro da sua vida, como centro das suas atitudes. Peça a Deus para Ele te guiar, para o Espírito Santo te guiar, para você ser sensível à vontade de Deus. Verdade. Irmão, tem coisa na vida que se não for Deus, não vai para frente. O apóstolo Paulo disse: se nós esperarmos somente as coisas dessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Justamente. Né? Então, primeiro Deus, você vai deixar seu emprego, tá? Entenda aí, para depois você, a gente não ser cobrado. Não deixe seu emprego, não deixe de cuidar da sua família, da sua esposa, seu pai, sua mãe, certo? Seus irmãos, mas você tem que colocar um tempo para você meditar na palavra do Senhor, para você buscar a Ele e fazer a vontade dEle. Aí você vai ver a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o ímpio, entre os que temem e os que não temem. E nascerá sobre vós o sol da justiça. Amém. O presbítero Allen acabou já entrando, né, no tópico 2. É bom que a gente já vai entrando aqui. Então, entrou no tópico 2, que é uma vida cristocêntrica neste mundo, que é justamente o que o presbítero Allen, não vou nem fazer muita leitura aqui do que o presbítero já fez aqui, já uma comparação, e é justamente isso que muitas pessoas não estão entendendo nesse mundo, que a visão do povo está sendo antropocêntrica, né? Está vindo trazendo o centro como o homem é o mais importante, né? Infelizmente, a gente vai vendo, não quero bater em ninguém aqui em relação a isso, mas é um comentário que a gente tem que fazer. Geralmente quando vai se pregar a palavra, a gente percebe que muita gente agradece ao digníssimo pastor, ao digníssimo presidente, ao digníssimo não sei quem, passa uns 20 minutos agradecendo ao homem, né? Eu sou um pouco assim, eu viso logo para que eu vim. Então eu vim para deixar a mensagem. No final eu agradeço a quem de direito, né? Mas é justamente o que as cartas nos ensinam. Ao Deus Pai Todo-Poderoso, né? Você vai ver justamente o apóstolo Paulo engrandecendo o nome do Senhor em primeiro lugar. Infelizmente, nós estamos encontrando isso uma dificuldade. Tem pessoas que estão levando muito para o conhecimento terreno, levando muito para o que você tem de palpável, mas na Bíblia você vai encontrar coisas que não são palpáveis. Eu falei aqui outro dia sobre Ezequiel, quando ele foi levado até aquela beira daquele rio, e o anjo vai e mede, né, 500 côvados, 1000 côvados, que é equivalente a mais ou menos 500 metros, e ele entra no rio. O anjo vem, mede 1000 côvados, entra no rio, mede 1000 côvados e chama a Ezequiel. Aí a primeira levada ele diz que a água foi nos seus tornozelos, aí depois ele vai dizer que a água foi nos seus joelhos, e depois ele vai dizer que a água foi nos lombos. E quando ele pensou que já estava tudo certinho, o anjo mede mais 1000 metros e manda ele entrar. Quando manda ele entrar, o próprio Ezequiel diz que ali eram águas profundas ao qual não tinha como atravessar andando, só a nado. E eu falei outro dia aqui que, infelizmente, as pessoas não entendem isso, que Deus quer mostrar para nós os mistérios, coisas que você não sabe, coisa que psicologicamente falando e humanamente falando você não vai compreender, mas Deus traz o seguinte:
Quando você vai entrar naquela água, você percebe, enquanto a água está batendo no seu tornozelo, você está vendo o chão. Enquanto a água está batendo no seu joelho, você está vendo o chão, você sabe onde é que você está pisando. Enquanto a água bater no seu lombo, você ainda está pisando no chão, tem total controle daquele momento, agora controle seu, controle humano. A partir do momento que você entra na água, ao ponto que você não consegue tocar mais o chão, aí Deus traz para nós a revelação. Agora você vai estar nas minhas mãos, porque você não está vendo o que é que tem pela frente. E a Bíblia diz que o dia da manhã não nos pertence, pertence a Deus. Então, se Deus trouxe você para um âmbito que você não está entendendo nada que está acontecendo, preste atenção. Jesus Cristo tem o caminho, o controle, nada da tua vida está aí à toa, o Senhor está tomando conta de tudo. Nós estamos em um período aqui, né, de pandemia, período de isolamento social, é por isso que nós estamos aqui na sua casa através desse aparelho, mas o interessante é que nada foge do controle de Deus. E se você está nesse momento aí, aproveite os mistérios que Deus tem preparado para a tua vida, tá? Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. A restauração que se fala aqui é justamente como se fosse reatando a amizade com Deus, reatando o contato com Deus, né? Que o pecado fez separação, o pecado fez divisão. Mas aqui ele está dizendo que, para louvor da sua glória, Deus nos une através da cruz, que é Jesus, que foi através de Jesus, né? Da morte de Cristo na cruz do Calvário. E aí ele começa a trazer a revelação dos mistérios. O interessante, Jesus, ele promove naquele momento algo tremendo. Ele diz assim: a glória que o Senhor me deu. Né? Porque o Senhor, a glória que o Senhor, eu vou dar a eles. Ou seja, é justamente isso que você tem que entender, que agora Jesus transfere algo, um poder espiritual nas mãos daquele que serve a Deus, ao ponto de dizer, a glória agora está na mão deles. E eles vão propagar a revelação dessa glória a outros. É tanto que quando a gente começa a falar da glória do Senhor, aí contagia outros e contagia outros e outros e outros, porque a revelação dos mistérios de Deus são coisas muito tremendas. Um dos louvores que foram sugeridos pela lição fala sobre a cura, dom de curar, né? Cego vê, mudo fala, surdo ouve, coxo anda. Né? Então, é justamente as bênçãos espirituais que estão sendo expostas aqui. O que a gente precisa entender é tanto pronto, para a gente explicar essas bênçãos dos mistérios de Deus. Nós encontramos aquele moço que era aleijado e os 4 amigos levam ele para a casa de Jesus. Desce ele no meio da casa, através da cama e da corda, e na frente de Jesus, no meio daquela sala. Ouça o que eu estou te dizendo, tá? Quando Jesus olha aquele moço deitado naquela cama, Jesus diz, perdoados estão seus pecados. Totalmente fora do que as pessoas estavam esperando naquele momento. As pessoas estavam esperando naquele momento o quê? Levanta-te e anda. Mas a proposta de Jesus Cristo é justamente isso. Primeiro você vai ter que entender a proposta dos mistérios revelado através de Jesus. E depois da proposta do mistério revelado através de Jesus, aí você vai ter acesso às bênçãos materiais. Mas primeiro você tem que entender o propósito de Deus para a sua vida. Perdoado estão os seus pecados. Jesus, primeiro, restaura a amizade, restaura o contato daquele aleijado com Deus. Perdoados estão os teus pecados. E depois ele cura e diz, levanta, toma a tua cama, levanta e anda. Ou seja, é justamente essa explicação que a gente precisa entender
referente aos mistérios de Deus. Os mistérios de Deus são dessa forma. A gente tem que primeiro entender os mistérios e a consequência deles justamente é 100 por 1 e a vida eterna. E Eclesiastes diz, aquele que exalta a sabedoria, ela o exaltará, o enriquecerá, de algumas versões. Quem é a sabedoria? É Jesus. É tanto que Salomão, ele escreve alguns capítulos, 2 ou 3 mais ou menos, falando sobre a excelência da sabedoria. Ele diz que a sabedoria estava com Deus na fundação do mundo. Então, que é algo mais precioso que o dinheiro? A sabedoria de Deus. Aí, em Provérbios, sobre a memória, diz que o que enriquece não acrescenta dores. Em outro versículo também diz assim, que o que enriquece é a bênção de Deus. Ou seja, a gente está voltando para o que eu falei neste instante. Se não começa em Deus, não acontece na terra. É verdade. Se não começa no mundo espiritual, não acontece na terra. É verdade. Primeiro. O irmão Pedro está dizendo aqui, eu peguei. O irmão Pedro Glória a aqui, Deus. nos ajudando. Glória O presbítero a Deus. Natan, irmão Davi, né? Davi É. está aqui nos ajudando. Glória a Deus. Então, Vocês não estão vendo não, mas eles estão ali. eles estão aqui, Mas é justamente essa coisa. Você vai começando a entender os mistérios de Deus e vai começando a desfrutar das bênçãos espirituais e, consequência disso, as materiais. Né? Você vai recebendo. Eu tenho um pastor que ele sempre dizia que nós somos sócios de Deus, sócios de Deus, e nessa sociedade quem ganha é nós, porque ele só fica com 10%. É interessante. E aí ele propõe para nós uma vida de santidade e uma vida de regalias espirituais. Você tem diferença onde você pisa, né? Ele dá promessa, justamente o penhor do Espírito Santo, que é a garantia, o penhor, o selo é o que? Um depósito, um penhor é uma garantia, né? Estou te dando aqui uma garantia de que no final disso tudo aqui, você vai para um lugar muito melhor. Enquanto você estiver aqui, eu vou cuidar de você, vou te dar tudo o que você precisa, mas você tem que adorar o meu nome. Fazer o nome de Cristo conhecido, pregar essa palavra. É tanto que o endemoniado lá, o gadareno, quando Jesus pisa lá em Gadara, ele sai do cemitério e vem até Jesus e disse: o que é que vieste fazer aqui? Filho do Deus Altíssimo. Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus diz, cala-te. Aí diz assim, pronto. Jesus expulsa o demônio daquele moço, né? Aí ele diz assim, bom, agora eu vou... Não, você não vai comigo. Você agora vai voltar para a sua casa e vai falar de tudo que aconteceu na sua vida. É justamente isso. Você vai propagar as bênçãos espirituais que aconteceu na sua vida e a partir daí você vai ter acesso às bênçãos materiais. Amém? Amém. No terceiro ponto, que é o final, nós já estamos chegando aqui já ao final dessa live, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Né? O primeiro ponto aqui diz o selo do Espírito Santo. Se a gente fosse falar desse selo aqui, desse Espírito Santo aqui, a gente ia passar muito tempo. Né? Porque a gente falar Ei, meu Deus do céu, é muito bom demais, é bom. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. A gente já falou aqui, né, no decorrer, que você se torna propriedade, né, de Deus. Mas pastor, propriedade de Deus, então agora eu vou ser escravo, você continua com o seu livre-arbítrio. Você escolhe o que é que você quer fazer, você tem as suas escolhas. Porém,
Se você escolher, é tanto que a Bíblia fala, eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele dá um conselho. É um conselho. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Ou seja, ele te dá um conselho para que você tome a decisão certa. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse. Ao conhecer o Espírito Santo, ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito Santo testifica daqueles que são filhos de Deus. Você já andou na rua, já foi numa fila, aí você está lá, ó. Aí daqui a pouco alguém olha para você e diz assim, você é crente, né? Né? Às vezes você trabalha numa empresa, você tem o seu dia a dia, você tem os seus afazeres e, de repente, pelo seu ato, pela sua forma de se comportar, percebe-se que você é diferente, você tem um comportamento diferente. É justamente esse comportamento, é isso que Deus quer que aconteça em nossa vida, essa transformação, né, através do Espírito Santo que nos conduz aqui nesse mundo pecaminoso, porque é difícil, irmãos, é difícil você ter uma conduta, né, perfeita sem que haja as bênçãos espirituais. Concorda, presbítero? Concordo. A gente entende que tanto que o apóstolo Paulo ele fala sobre, lá em Gálatas, né, sobre o fruto do Espírito, e Gálatas capítulo 5, vê aí. Ele fala sobre o fruto do Espírito, mas antes disso ele fala sobre as concupiscências da carne, né? O 5:22, ele fala sobre o fruto, né? Mas vamos pegar aqui, 19. Pronto, 19, lê aí, filho. Gálatas capítulo 5, versículo 19, fala sobre as obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, espia só a lista, irmão: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. Tá certo, irmão? Se você tem inimizade com seu irmão em Cristo, você está com as obras da carne. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e todo tipo de coisa semelhante a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É justamente a proposta do materialismo, porque a carne ela sempre vai tender para essas coisas, para esse ambiente, né? Um ambiente onde é tudo palpável, né? Você não vai acreditar nas coisas de Deus, porque sua carne ela quer coisas palpáveis. Por isso que o apóstolo Paulo diz: devemos andar por fé e não por vista, né? Porque a fé é espiritual, vista é o material. Eu achei interessante que você falou, espia. Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não toca, né? Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o homem ou ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Versículo 22, Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Aleluia. Então, como é que produz, como é que acontece na vida daqueles que detêm a palavra do Senhor, que deixa essa palavra entrar? Justamente acontece o quê? Um equilíbrio. Um equilíbrio. A gente está vendo aí hoje um bocado de gente desesperado. Esses dias eu assisti
infelizmente, um dono de um hotel, um empresário, não sei se você chegou a assistir, ele se jogou do prédio, se jogou do próprio hotel. E as imagens na íntegra. Então, porque justamente por causa dessa pandemia, por causa dessa coisa, houve muito prejuízo, né? E ele se jogou. Então, são cenas que estão sendo assim, com mais frequência. Nós estamos, antes da pandemia, se você que está me assistindo, eu acredito que vocês vão concordar com isso. Antes de acontecer a pandemia do coronavírus, né, nós estávamos enfrentando um problema dentro das igrejas que era a depressão. A depressão. A gente leu aqui que quem é escolhido por Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus e o maligno não lhe toca. Aí o que acontece? Começamos a enfrentar uma onda gigantesca de pessoas com depressão. Pessoas frequentando consultórios de psicólogos e psicanalistas para poder se tratar porque está nervoso, está ansioso, está com pânico. Eu conheci uma pessoa que tinha um pânico, sair na rua se tremia, pensando que alguém estava perseguindo ele. Então, enfrentando essa crise. Quando de repente entra agora o Covid-19 e coloca todo mundo agora isolado dentro de casa. Pense o que é que o inimigo queria fazer com isso. Pense se nós não nos firmarmos nessa palavra e não tivermos o selo do Espírito Santo em nossa vida, pense agora qual vai ser o paradeiro dessa humanidade dessa forma. Então, nós precisamos pregar esse evangelho e trazer essa palavra de forma com que isso venha resplandecer em nossa vida e que as bênçãos espirituais venham continuar acontecendo. Irmão, não vai faltar nada dentro da tua casa não, irmão. Você é servo de Deus. Eu vou perder meu emprego por causa dessa pandemia que está todo mundo em isolamento social. Irmão, tenha fé. Acredite que Deus vai entrar com providência. Não deixe os parâmetros bíblicos, não deixe os parâmetros que Deus estabeleceu para a nossa vida. Vamos continuar, né, em contato com o Senhor. Estamos vendo muitas pessoas que estão fazendo lives, estamos vendo muitas pessoas que estão fazendo culto doméstico, mas graças a Deus por isso, mas enquanto isso tem pessoas que estão isoladas dentro de casa e não estão praticando nada disso. Tem pessoas que pelo motivo do isolamento social, de não termos mais os templos, né, para poder cultuarmos, pessoas estão se aproveitando disso para poder largar totalmente a fé. E nós temos que pregar essa palavra de forma com que essas pessoas não venham desistir. Exato. Né? Desistir das bênçãos espirituais, acreditar nos mistérios que Deus tem revelado para a sua igreja. Tempos difíceis, sim. Nós estamos vendo pessoas aí, pastores pregando e trazendo a parte chamando a atenção sobre o fim dos tempos. Só que talvez, irmãos, vamos colocar aqui, eu não posso dizer que agora é o fim. Ninguém pode dizer que agora é o fim, mas pode ser sinais acontecendo. Faltam alguns sinais. Né? Faltam algumas coisas, pode ser que ainda haja muitas coisas por aí pela frente. Nós tivemos aqui H1N1, nós tivemos gripe suína, nós tivemos várias epidemias que foram terríveis, não foram como a Covid-19 agora, porém epidemias que pensávamos que o negócio ia acabar com o mundo. E hoje nós estamos aqui firmados nessa palavra. Eu convido você nesse momento para entender isso, que nós estamos firmados debaixo de uma promessa, o penhor, que é o Espírito Santo, é a garantia que nós temos da proteção de Deus, e o inimigo não tem acesso, não pode tocar, porque nós temos o selo, nós somos guardados, tá? Nós estamos guardados. Pastor, então eu posso sair na rua, posso fazer? Não, irmão, não estou dizendo isso não. Você vai ter que seguir as regras que estão sendo colocadas para nós. Nós seguimos aqui, nós somos cidadãos, né? Nós precisamos cumprir a Constituição, cumprir os decretos das nossas autoridades.
A única coisa que você não pode deixar acontecer é que isso venha tomar seu coração em dizer que pronto, agora vai entrar na minha casa, meu filho vai morrer, eu vou morrer, minha mãe vai morrer, todo mundo vai morrer. Não, irmãos, tenha fé em Cristo, porque o Senhor ele tem a solução e poder para repreender todo esse mal em nome de Jesus. Diga amém. Amém. A conclusão diz assim: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Plano perfeito de Deus. A humanidade peca, se distancia do Senhor, Jesus vem, restabelece algo diferenciado, um plano diferenciado, morre, derrama seu sangue, une o povo, aí automaticamente aqueles que receberam essa palavra foi selado pelo Espírito Santo e através desse plano perfeito nós estamos propagando a mensagem da salvação para a vida de todos aqueles que acreditam no Senhor Jesus. Então, essa foi a mensagem que nós apresentamos através da lição, e eu acredito que o tempo não é assim muito propício em relação ao que tínhamos aqui para expor, né? Eu acredito que tinha mais o PhD presbítero Arthur, nada, né? Teria algumas outras observações. Tem algumas considerações finais aí, filho? Eu quero contar um testemunhozinho bem rapidinho, que vai encaixar com essa questão do penhor, tá? Antes, para completar o testemunho, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Vê só o que é que diz, meu pastor. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Uma certa irmã chamada Sebastiana, não é daqui não, é de longe, já partiu para o Senhor. Ela e seu marido Florencio, se não for de memória, fundaram uma igreja. Foram os fundadores, né? E levaram uma denominação para um determinado local. Com algum tempinho, o marido dela afastou-se do evangelho, desviou-se verdadeiramente da verdade. Ele não só se afastou da igreja, ele desviou-se da verdade. Começou a trair a esposa, certo? Com 2, 3 mulheres, bebia. Quando passava, o pessoal ia para a igreja, quando passava em frente à casa dele, estava ele sem camisa, bebendo, fumando e jogando dominó na calçada. Não estou falando aqui do jogo de dominó, estou falando do hábito, do pecado, da bebida, aquele negócio todo. Tá? E aí, a esposa dele, irmã Sebastiana, contraiu um câncer, a ponto de chegar a pesar menos de 40 quilos numa cama do hospital, na UTI. E o marido dela, viçoso, comendo bem, e ela lá, fiel a Deus, com menos de 40 quilos de câncer, com câncer na cama do hospital, e o marido dela, quem cuidava dela no hospital era quem? As amantes do marido dela. Imagina aí, as amantes do marido dela cuidavam dela no hospital, e ela lá, ó, com um cordeiro mudo. O filho dela levou um certo pastor para visitar ela, tá certo? E aí ela estava dormindo, a enfermeira disse, olha, não faz barulho, porque o momento em que ela sente menos dor é quando ela está dormindo. E aí esse pastor, que não era pastor ainda, era, se não me engano, auxiliar, ele levantou a mão e orar em silêncio por ela. Quando ele levantou a mão, ela disse, fulano, vem cá. Ela disse, minha irmã, me perdoe, eu não queria acordar a senhora. E ela disse, não, vem cá. E aí
ele chegou bem pertinho dela. E na época, esse auxiliar, porque hoje é pastor, estava estudando sobre dor, sobre gritar, sobre coisas de medicina, né? E a dor, ela dá uma aliviada, o grito alivia a dor por alguns instantes. É como se cortasse a conexão dos neurônios em dor e etc. E eles gritam, minha irmã. Grita, porque vai aliviar um pouquinho sua dor. E ela chegou e disse, chega mais perto, falou bem baixinho. Quando ele chegou bem perto dela, ela disse bem assim, tá vendo essa mulher aí do lado? Ela não é crente. Ela disse que estaria aqui só para me ver morrer aos gritos. Ela disse que não se importava em estar doente do meu lado. Ela só sairia de lá quando ela me visse morrer aos gritos, clamando por Deus. Mas eu não envergonho a Cristo, a irmã Sebastiana disse. Eu não envergonho a Cristo, por isso eu não vou gritar. Pode arrancar os meus braços, meu corpo, mas eu não envergonho a Cristo. No dia do funeral dela, no dia seguinte ela faleceu. Quando foi no funeral dela, estava todo mundo lá, enterrou aproximadamente 20 pessoas mais ou menos no velório. Um caixão simples naquela época, sem condições, né? E aí quando colocaram um caixão lá dentro, quando ele ia passando, o coveiro estava encostado numa árvore. Disse, ei menino, vem cá. Disse, pois não. Essa mulher aí, ela tinha algum filho da aeronáutica ou da marinha? Ele disse não. Por quê? Porque quando eu estava cavando o túmulo de outra pessoa aqui, eu vi um exército branco, de roupas brancas, marchando junto ao caixão dela. Meu Deus. Junto ao caixão dela. E eles pisavam firme no chão a ponto de se escutar as batidas de seus pés. Meu Deus. E eu disse, eu vou terminar aqui de cavar esse túmulo para poder eu ir lá ver. Porque eu quero ver esse negócio, está bonito demais. Ele disse, não, ela não tinha nenhum filho da aeronáutica, só que aí ele começou a entender, o irmão auxiliar, que hoje é pastor. Ele disse, ela era crente. Ele disse, estava lindo eles levando o caixão dela. Disse, quando deixaram o caixão dela, eu vi um coral cantando junto a esses soldados com roupas brancas. Aleluia. E eles levantavam as suas armas ao céu e entoavam um hino. Irmãos, o penhor que é o Espírito Santo. Aleluia. O penhor que é o Espírito Santo não deixará que nós morramos em vão, que nós morramos sozinhos, solitários. Pois mesmo quando o Estevão foi apedrejado, ele disse, o céu se abriu diante de mim e eu vi Cristo assentado à direita de Deus Pai. Irmãos, se nós formos fiéis, pode o mundo nos abandonar, mas Deus disse, a mãe pode até esquecer de seu filho, eu não esqueço dos meus. Se passar pelo fogo, não te queimará. Irmão, o fogo pode até arder, o calor em você, mas ele não vai te queimar. Se passares pela água, você vai sentir água molhando teu corpo, mas você não vai se afogar, porque o Espírito Santo é o penhor de Cristo em nossa vida, tá certo? Você está guardado pela promessa de Deus. E aqui eu deixo a minha participação, tá certo? Não deixe o teu lugar, não vos movais facilmente, disse o apóstolo Paulo. Tá certo? Pode acontecer o que for no mundo aí. Podia ser a grande tribulação, irmão. Não deixe a Cristo. Não deixe. Tem gente aí por causa de 15, 20 dias que não está indo para a igreja, está se afastando do Evangelho, está deixando a verdade, está deixando a comunhão com os irmãos, está buscando as coisas do mundo. Mas o Espírito Santo está sobre ti, você foi marcado. Tá certo? Você pode estar entre um monte de coisa, um monte de gente, mas quem é marcado é diferente. Amém? Deus abençoe os irmãos. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. O pastor Jefté
vai estar terminando de fazer suas... Conforme ele aprover em seu coração, tá certo? A minha participação eu deixo aqui, deixo a paz do Senhor Jesus com todos, com prazer. Amém, amados irmãos. Infelizmente nós já estamos acabando essa live. Infelizmente, o presbítero Arley se empolgou aqui, né? Essa empolgação é normal. Graças a Deus nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida e isso produz essa vontade, produz essa necessidade de passar o que está aqui dentro para fora, né? Então eu quero orar por você, nós vamos estar orando, nós vamos estar intercedendo pela sua vida e logo mais à noite, a partir das 19h30, nós estaremos aqui também fazendo uma live, né, para o culto à noite. Então você que está ligado aí, preste atenção, chame, convide, nós vamos fazer aqui um culto abençoado, aqui uma live abençoada e você está convidado para participar conosco hoje à noite a partir das 19h30, amém? Amém. Eu quero orar com você, né? Nós vamos orar, nós vamos interceder pela sua vida e que Deus venha assim fazer grandes coisas e compreenda isso, que as bênçãos espirituais são mais importantes do que as materiais. As materiais são consequência das bênçãos espirituais. Amém? Senhor Deus e Pai, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Eu abençoo em nome de Jesus essa pessoa que está assistindo, Senhor, estão participando conosco. Ó Deus, muito obrigado por essa palavra que foi explanada aqui, Senhor, neste lugar. E assim, Pai, nós tomamos posse, Senhor, de tudo aquilo que foi exposto. Abençoa, guarda, livra. Ó Deus, em nome de Jesus, coloca, Senhor, acrescenta fé, acrescenta, Senhor, alegria, acrescenta confiança, Senhor, na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos assim, eu vou dar a bênção apostólica e você receba, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém. Terminado em nome de Jesus.